Bom dia, irmãos, graça e paz. Irmão, o que você pretende ser quando crescer? Essa pergunta a gente ouve quando é de criança, né? Muitas vezes as pessoas chegam com a gente e perguntam pra gente o que a gente quer ser quando a gente crescer. E a gente responde que quer ser bombeiro, policial, herói, alguma coisa parecida, né? A gente quer ser alguma coisa, né? E ao ponto de vista espiritual, eu pergunto pra você hoje, irmão, o que você pretende ser quando você crescer espiritualmente? As Escrituras nos ensinam a crescer segundo a verdade em amor naquele que é o cabeça, o Cristo. A gente precisa ser mais parecido com o Cristo. Quais eram as características dominantes de Cristo? O que Cristo fazia que a gente precisa fazer para ser parecido com Ele? Em Mateus capítulo 20 diz que Cristo, ele era servo. Em resposta à pergunta do o que você pretende ser quando crescer espiritualmente, alguns iriam dizer quero ser pastor, outros iriam dizer quero ser missionário, professor da EBD, diácono, presbítero. Independente da posição, todos são muito importantes para Deus. Mas todos são muito importantes para Deus a partir do momento que eles se tornam servos do Senhor. A palavra diácono é uma transliteração da palavra grega diáconos. Essa palavra traduzida no grego ela quer dizer apenas servo, né? Servo, aquele que trabalha para outro, aquele que é responsável por outro. Servir a Deus é servir ao outro também. Não importando a sua posição dentro da igreja ou no seu grupo, o importante é que você sirva. Você tem a sua importância a partir da servidão. Quando você serve a Cristo. A palavra diz em Colossenses assim: tudo o quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Porque é a Cristo Jesus que você está servindo. Então a palavra nos testifica em relação à servidão. Peço a você que abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28, que diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu estou a beber? Respondeu-lhe: podemos. Então nos disse: bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será entre esse o que vos sirva. E os que quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Nessa passagem de Mateus, Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos o que é servidão. Anteriormente, no versículo 17 e 19, Jesus havia dito o que aconteceria com ele em Jerusalém, sobre sofrimento, sobre crucificação. Salomé, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, foi lá com Jesus e não entendeu isso. E falou para ele sobre colocar um à tua direita e um à esquerda no reino de Deus. Enquanto Jesus falava de cruz, ela falava de coroa. Enquanto Jesus falava de responsabilidade, ela queria saber de recompensa. Enquanto Jesus falava de função, ela queria saber era de posição. Em resposta a Salomé, Jesus disse para ela: tu não sabes o que pedes. Ela e seus filhos não entenderam, né? O que eles não entenderam? Que a natureza do reino de Deus não é uma natureza física, é uma natureza espiritual.
Em Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 21, diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando veria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus não é visível, mas ele está dentro de nós. A outra coisa que eles não entenderam, Salomé e seus 2 filhos não entenderam, era a condição dos súditos no reino de Deus, que é servir e não ser servido. Jesus perguntou para eles: poderei vós beber o cálice que estou prestes a beber? E eles responderam: podemos. Eles não entenderam que o cálice, a metáfora do cálice, era todo o sofrimento e a crucificação que ia acontecer em Jerusalém. Ele já tinha alertado antes, Jesus avisou antes, e eles não entenderam o que ia acontecer. Jesus era capaz de ver o futuro. Jesus já sabia que Tiago e João seriam martirizados por causa disso. No futuro, Tiago e João seriam martirizados por isso. E eles responderam: podemos. E Jesus falou para ele: então, vós bebereis do meu cálice. No versículo 24, conta a história da indignação dos discípulos. Os discípulos perceberam que João e Tiago eles queriam estar à frente no reino de Deus. Eles perceberam que que Tiago e João estavam querendo dar um passo a mais do que eles, queriam ter mais poder do que eles no reino. Um queria a esquerda, outro queria a direita do trono de Deus. E aí, nessa indignação toda, eles não tinham pensado nisso antes, ou não tinham pedido isso a Jesus antes. E Jesus pegou, chamou: vem cá vocês 12, vou explicar novamente para vocês o que acontece. Jesus mais uma vez tenta explicar a natureza do seu reino para os seus discípulos. Jesus diz: não é assim entre vós, pelo contrário. O que Jesus queria dizer com isso? Que entre o povo de Deus, o povo cristão, a gente não tem que ter autoridade sobre as pessoas. O povo estava acostumado com pessoas que dominam, senhores, governadores, prefeitos, pessoas, classes que ficavam acima das outras classes, pessoas que ganhavam outras pessoas, senhores dominando servos, maridos dominando mulheres, pais dominando filhos. Nesse tempo era assim. Então Jesus, o que acontecia? Jesus queria ensinar mais uma vez para os seus discípulos como é que funcionava a natureza de Deus. Então ele diz assim: aquele que quiser ser grande no reino de Deus tem que servir. É aquele que vos sirva. Assim Jesus ensina aos seus discípulos que para ser grande você tem que percorrer o caminho da servidão incondicional. Mesmo que isso te custe algum sacrifício, você tem que servir. Servir que nem um escravo, que não se preocupa com nada, com direito, com recompensa, só se preocupa em ser servo. Só se preocupa em fazer as coisas que Deus faria, que Jesus faria, que Jesus veio a este mundo para fazer. Jesus veio para servir. É assim que funciona no reino de Deus. Tal como o Filho do Homem, que veio para servir e não para ser servido, e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus ele veio, cara, para servir. Jesus veio para servir o homem, mesmo que o homem não compreenda essa servidão de Jesus. Jesus se esvaziou de si mesmo. Jesus era um homem divino, filho de Deus, e mesmo assim só lhe competia via este mundo servir. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio para servir e finalmente fazer o maior serviço de todos, que foi morrer por nós, morrer na cruz por nós, morrer na cruz para pagar o nosso resgate, morrer na cruz para nos tirar da escravidão,
nós que somos escravos do pecado. Jesus veio para fazer o maior serviço de todos, que foi morrer por nós. Jesus é um referencial de servo e servidão. Nada nesse mundo tem maiores referências do que Jesus. Jesus é muito mais seguro tu confiar e imitar Jesus do que imitar qualquer outro tipo de pessoa. Portanto, foque nele. Imite-o. Sustente-se nele. Entregue-se a ele. Pare de reclamar mais e sirva mais. Pense que a necessidade dos outros é muito mais importante que a sua necessidade. Como eu falei anteriormente, mesmo que isso te custe um sacrifício, você deve ajudar as pessoas. Vocês já ganharam o reino de Deus. Vocês já são herdeiros do reino de Deus. O que compete a vocês agora é serem que nem Jesus. É crescerem que nem Jesus. Aí eu te pergunto novamente, irmão. O que você quer ser quando você crescer? Bom, galera, é isso aí. Espero que você tenha entendido o que é servidão, quem é o maior servo de todos os servos, o cara que é o exemplo para todos, exemplo para tudo e para todos. Se você quiser colocar Jesus na sua vida, ele vai servir em qualquer lugar. Onde, qualquer área que você colocá-lo, você vai ter Jesus como exemplo em alguma área. Então, irmãos, fiquem com Deus, que a paz de Cristo esteja com todos, que vocês se espelhem nesse cara, que ele é referencial pra gente. Amém?